bom que a gente está aqui para estudar a lição 6. E... É assim. Ah, que bom que vocês estão ligados, rapaz. Que bom. Tu sabia aí que era a lição 5? Não. Ah, entendi. Parece. Não, da outra vez não estava aqui, não estava não. Não, ele estava... Ele chegou, mas não veio. Ele estava cansado. Ah, eu ia vir muito tempo com alguém? Foi? Eu cheguei tarde. Chegou tarde não, chegou antes de conversar. Mas ele estava cansado devido à idade. Vai cantar agora mesmo. Aí foi tomar um banho, tomar café. Tô falando de trabalho É mesmo. normal. As pessoas quando chegam assim na idade dos 12 anos, que já estão se programando para casar, é uma correria da. Tu casa assim, não viajava, né? Ah, por aqui. Sim, vai tomar banho. Vamos estar orando pela família de Bom Deus, por essa decisão. Deus queira que a vontade de Deus bata com a minha. Vamos orar, irmãos? Orar. Irmão, hoje, Irmão Luiz, faça aí uma oração. Na oração, gente, eu vou pedir oração para Deus expulsar o inimigo da minha vida. Oxi, da vida da casa. Falando demais. Toda a vida. na sua vida tem não? Tem. Tem? Estou com vontade até de matá-lo. Misericórdia. Não Não me liga não, né? Não. nem já conhece, não faz nada pelo morrer, para morrer. Eu já cheguei mesmo decidida para matá-lo. Pise na cabeça dele. Mora. Vamos pisar na cabeça dele. O que tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Para pisar na cabeça do miserável. 19. Né? 19. Olha aí, irmãos. Senhor, meu Pai, Todo-Poderoso, venho aqui agradecer, Senhor, mais uma vez, por estarmos presentes aqui para aprender a Tua Palavra, Senhor. Dai força a todos os nossos, as pessoas que estão aqui com nós, meu Pai. Dá ensinamento a todos nós, põe vitória em toda essa pessoa. Senhor, abre caminhos para essas pessoas virem para aprender a Tua Palavra, meu Pai. Senhor, agradeço pela oportunidade de todos estar aqui na Tua presença, Senhor. Sei que todos nós temos esforço e temos vontade de aprender a Tua Palavra, Senhor. Dá ensinamento a todos nós, abre a nossa mente para que possamos gravar a Tua Palavra, Senhor. Senhor, abençoe esta aula, dá livramento aqui às pessoas que estão presentes, dá livramento em todas aquelas pessoas que estão precisando, Senhor, da Tua presença, tanto aqui como na casa dela, meu Pai. Livra de todos os mal e abençoa esta aula, dando sabedoria a todos nós, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a vocês por vocês terem deixado as suas casas. Eu sei que vocês são frientos. Aí, tá bom, né? Mas a maioria de vocês, nublou, vocês sentem frio. Aí, quando vocês abrem, por exemplo, minha manhãzinha está em só uma gaso. Mas daí, mas daí, isso é o que me deixa, sabe? Ver a gente feliz, ver a gente com saúde na igreja, isso é maravilhoso. Mas você sabia que ver a pessoa enferma na igreja deixa a gente mais feliz? Por quê? Porque está demonstrando que a pessoa está imparável. Nem a doença consegue parar. Isso deixa a gente mais feliz ainda. Não porque está doente, mas porque enfrentou a situação e veio. E muita gente com saúde tem que fazer. Eu quero fazer uma coisa aqui, bonita aqui. Quarta-feira, na hora que o pastor estava fazendo a pergunta, quem é tentado, quem não era, né? E eu disse que eu nunca fui tentado, mas se não é tentado, desse Aí ela pensou em casa. A senhora não entendeu, não foi na hora. Eu fui pensar em Não casa. é tentada não, né? Ela não Quem entendeu, é né? que não é tentado? É tentado até por um gato de casa, qualquer coisa. Foi bem o gato dela que fez ela revistar aí. Não, eu me revistei na mesma então, né? Depois, o que você quer dizer? Tá vendo? Eu nunca fui tentada. A gente mesmo achando que não está aprendendo, a gente acaba aprendendo. É verdade. Muita coisa. Por isso que eu pensei que Mas passar um tempo fazer na desse mais igreja. imprevisto, né? Não, Porque não esse faço negócio, hoje eu aí pensei. não gosta de ficar Pensou pensando. o quê, né? Ficar um bem Não, bem Pode comer. dizer. Porque quando eu pecar, eu sei que eu não sei dos pecados. Ô, gente, sabe, menina, não tem mais gente não, tu sabe. Sabe, Hoje Deus leva sabe, perto. eu sei que quando eu matar um, eu sei que eu me pequei. Ô, Hoje gente, leva pecou.
antes de você andar na igreja, você não sabia que matar é pecado. Não, pra mim é mesmo matar uma galinha. Tem que Pode pensar. levar Pedro. Que revolta, mas depois aí uma pergunta da pessoa matar. Pode levar Só o Pedro. pensamento Leva dele Pedro. tá pecando. Eu acho que ou pessoalmente, eu preferiria pessoalmente. Ou umas 2 horas por telefone ia melhorar, ia ajudar muito. Não, o telefone pra mim não gosto de conversar telefone. Então a gente marca pessoalmente, pode Pode ser? ser, pode. Pronto, vamos Ela fazer isso não amanhã? telefone. Vamos fazer isso amanhã. Amanhã a gente passa na sua casa. Tá bom. Viu? Só é ver como vai ser bom. Você vai ver como vai ser bom. Eu vivo na roça. Mas não é semana. Não, mas dá pra ser amanhã? Mas não é filho, não. Nada, é o maldito da rua. Não, mas Ah, eu não vou tomar de conta. depois desse diálogo amanhã, tu vai Se tu sentir tiver essas coisas, deixa pra lá. Alex. Não me ensina. Alex. É. Amanhã a gente chega lá que hora? Ah, aquela hora que ele quiser. Né? Pronto, que hora? Finalzinho da tarde, Pode ser, né? você chega na roça que horas? 4 horas. Às vezes eu só vou de manhã, às vezes eu vou de tarde. Hoje eu fui à tarde, fui pegar uma aluna lá. E não podia se ajudar com ela. Agora deixa eu dizer uma coisa. O diabo está ouvindo essa conversa aqui. Sabe? É bem provável que amanhã você sinta alguma raiva que... Não, pastor, não diga que eu vou ter raiva mais que eu já tenho. Não, pronto. Não, calma. Arrependido, em nome de Jesus. Calma aí, deixa eu Eu não vou ter explicar. essa raiva. Calma, deixa eu explicar, porque ele não vai querer que a gente vá lá. É verdade. Entendeu? Porque ele sabe que a gente do lado vai ficar 1000 vezes melhor do que tu tá. Não quero negócio com o cão. Então, eu também não. Não quero negócio dele. Entendeu? Entendeu? Amanhã, desde o que der, a gente tá lá, né? Mas se eu acho que se você não for à tarde pra roça, é melhor a gente chegar mais cedo lá. Não, eu não vou não, à tarde não. Então a gente chega lá umas Eu 3 costumo ir mais horas. de manhã, porque nós cantamos lá comigo, né? E a gente tá com essa chuvinha, a gente tá então pra ver se o bichinho sai pra ver se eu tiro menos 5 quilos. Porque ele tá bem pequenininho. A gente chega lá umas 3 horas para 3 e meia, a gente vai ouvindo você falar. Tá certo? Pastor, para isso. Vamos começar? O tentador em forma de serpente. Ô, irmão, por que o diabo se transformou em São André num elefante? Por que o diabo não se transformou num macaco prego? Por que o diabo não se transformou num papagaio? Por que ele se transformou numa serpente? Por quê? O diabo aí, como você tem. Não, ele não apareceu para ela em forma de serpente. Ah, sim. Tem que eu vou fazer umas fotos do diabo com umas pontas assim, um rabo bem grandão. Sim. Por quê? Irmão, a gente já começa com uma pergunta. Por quê, Ian? Sim, poxa, ele deveria aparecer de uma forma mais serpente. O que é que a gente pode responder essa pergunta? Vamos raciocinar. A serpente que a gente conhece hoje não era, nunca foi, nunca passou para Adão e Eva essa imagem que a gente tem hoje. Qual a imagem que a gente tem de serpente hoje? Perigo, Susto, medo. susto, veneno, morte. Essa é a impressão que a gente tem hoje da serpente. A velocidade da picada da serpente, ela só é menor do que a velocidade do gato para atacar. E o resto é tudo maior. Então, essa é a imagem que a gente tem hoje. No tempo de Adão, não. Serpente tinha uma convivência com o ser humano igual o cachorro, igual o gato, igual qualquer outro animal de estimação. Alguns historiadores dizem que serpente era um animal de estimação. Tanto que tinha pé. E serpente é um animal normal. É um animalzinho que qualquer um gostaria de criar. Aí eu vou exemplificar aqui. Abel tinha serpentezinha dele. Estou usando uma analogia. Caim tinha a serpentezinha dele. Não era esse bicho perigoso. Só que acredita-se que ela falava. Eis aí a questão. Mas acredito, não estou dizendo que a Bíblia diz. Eu não acredito. Por quê? Porque se ela falava, naquele tempo ela falaria hoje. Ok? Uma correção em termos. Antes dela trair, antes dela conversar com Eva, ela já falava ou não? Porque se ela já falava normal com Eva, então... A Bíblia não diz. Eu acredito que não.
Mas dá para você ter uma linha de raciocínio porque ela é um animal carinhoso, dócil, meigo. Ou foi depois que o diabo usou ela que ela passou a falar com ela? Eu não acredito que ela falava, porque se ela falasse, o papagaio falava. Quando ele foi criado lá em Adão, ele fala hoje. Se a serpente falasse, por que não falaria hoje? A Bíblia não diz que Deus disse para a serpente. Não é porque ela foi castigada, não. A Bíblia não diz que um dos castigos da serpente foi deixar ela muda. Deixa ela Deixar, Foi deixar ela sapeando. Então ela tinha perna. A Bíblia não diz que ela falava. E a gente crê que ela falou nessa situação para Eva. usar. Usar. Usada. Agora, veja. Antigamente falavam e Não, andavam. é invenção, mentira. Falava não. Agora, ele era tão, acredito assim, tão dócil, tão meigo, tão fofinho, uma cobrinha passando assim sobre você. Não, porque hoje a gente tem essa impressão, essa ideia. Antigamente não. Antigamente não. Entendeu? Então, aí, por isso que o diabo usa a serpente. Eu quero crer que o único pequeno susto que Eva teve foi ela falando, mas ela foi sagaz. O que é sagaz? A serpente foi sagaz. Ela foi estratégica, ganhou confiança, ganhou consideração, ganhou aproximação, falou o que você tinha que falar, usando uma alternativa, a dúvida. Será que foi mesmo assim que Deus disse? Quando ela, a serpente, consegue colocar a dúvida na mente da Eva, ele já tinha traçado o objetivo dele. Qual era o objetivo dele? Ele não sabia? Arrebentar com a humanidade. Algum acréscimo? Não. Lê? Prosseguir. Comentário. A narrativa da serpente no Éden revela mais do que a astúcia de um animal. Ela denuncia, sobretudo, a presença de uma oposição sutil à vontade de Deus. Uma influência sombria que se insinua no caminho da humanidade, semeando dúvida, desconfiança e desejo de autonomia. Desde o princípio, Satanás atua não pela força, mas pela sedução. Seu objetivo não é o confronto aberto, mas a ruptura silenciosa do vínculo entre o Criador e suas criaturas. Esta lição convida-nos a discernir essa realidade com sobriedade e esperança, reconhecendo que, embora a serpente ainda sussurre, o cordeiro já venceu. Irmãos, aí a gente vai voltar ao tema tentação. Os irmãos acham que se o diabo for tentar o irmão Ulisses, for tentar o Júnior, for tentar o Rian, for tentar a Tânia, a Sandriele, a Marli, ela vai botar para o irmão Ulisses uma mulher desdentada, de peruca e sem sobrancelha. Vai? Não. Dessa forma não. A princesa. Aí ele vai, se ele botar uma dessa, ele vai dizer que isso é um capeta encarnado, quem quer um troço desse? É ou não é? Por aí. Ele vai botar, aí é onde está a sagacidade do diabo. Ele não vai se aparecer para você como diabo para tentar, não, ele não é burro. Com chifre, com Com rabo. chifre, com rabo, conversa. O diabo vai botar a mulher mais sedutora que os olhos do irmão Ulisses já viu na vida. Tanto é que quando ele bota, se a gente não tiver cuidado, a mulher está aqui e a gente está, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. É ou não é? Aí o tom da mulher de lá para cá é o quê? Ulisses, deixa eu dizer hoje que você é lindo. É ou não é? Ou ele vai chegar assim e dizer, tu estás uma presepada hoje, viu, Ulisses? É? Por que o diabo não chega mostrando que é uma tentação, que é para derrubar, que é para botar para quebrar a pessoa? Sempre as meninas que aparecem para tu, Ian, é tudo bonita, cheirosa, gata, desenhada, violão, que depois na hora do banho tu fica pensando. Diga mesmo. O diabo nunca vai botar uma tentação de forma
como é que eu digo? O diabo nunca vai botar você numa tentação, um limão. Ele sempre vai botar uma uva, uma maçã, uma goiaba, um caju, um doce de mamão, um coco, para você olhar e não comer com a boca primeiro. Come primeiro com o quê? Os olhos. Com os olhos. A comida entra logo por aqui. Se os seus olhos não desejar, a comida não entra na boca. Você pensa que vai comer para poder fazer a comida. Eu não é, irmã Lúlia? Se os seus olhos não desejar a comida, não entra na boca. Agora, a comida está lá. Olha para ela, vê aquele frango, como é que chama aquele frango com farinha? Parmegiana. A parmegiana. Parmegiana é com queijo. A parmegiana e você com a fome de torar. O diabo nunca vai lhe tentar no seu ponto. Não, nesse caso seria com farinha. Vê aquela farinha com feijão, né? O diabo nunca vai lhe tentar quando você está sem fome. O diabo sempre vai botar o frango com a farinha quando você está com fome. Quando é que ele foi tentar Jesus? Depois que Jesus estava 40 dias sem comer. Aí depois a gente fica que nem bobo. Rapaz, não sei como foi que eu caí. Porque o diabo pegou você numa hora errada, você estava no lugar errado, fraco espiritualmente. Aí o diabo botou para quebrar em você. Muitas vezes a gente cai na boba. E cai na bobagem de achar que a gente é forte. Não, pode vir que eu bato no peito e... Não vá não, você não vá não, você sabe que é. Então, a coisa do diabo é essa. Ele usa estratégia, ele nunca vai botar nada ruim para você. Mas uma pessoa tão boa, pastor, pensa, uma pessoa maravilhosa. Eu nunca vi um daquele. É mesmo que você vai esperar. A identidade do tentador. Este tópico não apenas recorda quem é nosso adversário, mas nos ajuda a compreender o modo como a Escritura constrói, ao longo do tempo, o perfil do maligno, até expor sua verdadeira face à luz de Cristo. A serpente, protótipo do engano. Na cena do Éden, a serpente surge sem introdução prévia, mas com um papel decisivo. Ela lança a dúvida, reconfigura o mandamento divino e semeia incerteza, ambiguidade e obscuridade. O que parece ser apenas um diálogo é, na verdade, o início da ruptura. Essa criatura representa uma atuação mais ampla, disfarçada, estratégica, sorrateira. A tradição judaica-cristã compreendeu ao longo dos séculos que a serpente era mais do que aparentava. Ela é a máscara sob a qual o véu da hipocrisia, da mentira e do engano é introduzido na história humana. Você já viu aquela história? Na igreja tem muito isso. Irmão, não vai por aí não. Não faça amizade não. Olha, não é do que eu falando não, senhor. Nada de manhã. Não é nada demais. É só minha amiga. É só meu amigo. Eu peguei o carro só para... Você já viu a situação? É o diabo usando a máscara de engano. Eu conheço um rapaz que nada demais. Deu carona a um amigo. Nada demais. Esse amigo tinha um envelope não, uma caixinha na mão, no tamanho assim de uma caixa de celular. Nada demais. Esse carro foi parado por uma blitz, nada demais. Dentro dessa caixinha tinha droga, aí tudo demais. Aí foi preso o rapaz que deu a carona, o rapaz que estava com a caixinha na mão, e o rapaz que estava com a caixinha na mão acusou o motorista, que não sabia de nada, que a droga era dele. Resultado, sabe como foi que ele apanhou? Com um caibro desse. Ele encostado na parede e o policial no peito dele. Pá! Diga onde é que estavam os seus parceiros. Como é que ele ia dizer assim? Mas tudo começou com quem? Não, mas Uma carona a um amigo. Nada demais. Mas ele disse que quando passou, antes de passar pelo amigo que ouviu distante, ele disse que ouviu no ouvido dele. Ele vai te pedir carona. Não dê. Então o diabo trabalha assim. Não nada demais. Qual é o problema de eu dar carona a um amigo?
Então, irmãos, o diabo nunca vai mostrar para você o final da estratégia dele para derrubar você. Ele sempre vai lhe dar uma chupeta com mel para você colocar na boca e se ferrar logo ali. O diabo sempre trabalhou assim, ele nunca mudou a estratégia. Sempre. Por isso que ele surgiu no ditado antigo, e quando a esmola é grande, certo, filho. Negócio bonito demais, arrumado demais, rápido demais. É bom a gente ter cuidado. Fácil demais. Prossiga. Satanás, o inimigo identificado na progressão da revelação bíblica. À medida que a trama divina avança nas Escrituras, torna-se evidente que a serpente do Éden não era só uma criatura astuta, mas a manifestação velada de uma entidade espiritual complexa e pessoal, Satanás, também chamado de diabo. Essa presença, inicialmente envolta em mistério, vai sendo identificada no texto sagrado com títulos que expõem sua natureza e ação. Adversário, acusador, enganador, oponente do propósito divino, o derrotado pelo Cordeiro. Conhecer os títulos do tentador não é apenas um exercício de nomeação, é uma chamada ao discernimento espiritual e à firmeza naquele que já o venceu. Vamos lá. Cristo ressurreto. Vamos lá, vamos voltar aí ao nome do diabo. Adversário. Adversário. Por que adversário? Eu sou a pessoa que trabalha com o chefe. Porque a gente trabalha para Deus e ele trabalha contra Deus. Deus. Aquele que se opõe à vontade de Deus. Bota mais cadeira aí. Qual é o outro título dele? Acusador. Acusador. Por quê? Por que o nome do diabo é Ele acusador? acusa, ele vê as suas fraquezas e ele usa elas para... Quando você peca, alguém aqui depois que aceitou Jesus pecou? Não precisa ter o pecado não, mas você pecou. Eu não acredito não, eu acho que a pessoa... Eu acho que você não pecou não, você pensou que pecou. Você pecou, Marlene, depois que você aceitou Jesus, você pecou. Não vou mentir, pequei. Ai. A Giovana não acredita que ela tenha pecado. A minha esposa muito menos. Aí, Rian, você pecou depois que você... Ele ainda nem aceitou? Não, aceitou que foi a criança também. Você vai ser um pregador nato isso aí. Tô brincando. Hein, Ele aceitou na salinha. Rian, você pecou. Claro não. Não pode ser tão claro assim não. Nesses últimos 15 dias você Aí você tem pecou? que dizer assim, infelizmente, com a maior tristeza do mundo. Nesses últimos 15 dias. Acho que sim, acho que não. Falei, não sei. Agora, na sua mente, ficou um negocinho. E você é crente. E pecou. E fez errado. Então vai fazer o que na igreja? Faz essas coisas. Tu falou isso. Tu disse isso. Tu inventou isso. Tu mentiu. E tá lá no meio dos crentes. Dizendo que é crente. Tapeando o pastor. Alguém ouviu coisa desse tempo? Já? Qual é a coisa da minha cabeça? Acho que não, mas eu acho que é assim, a forma mais difícil. Eu acho que é perdoar. Você disse. Sim, mas quando você pegou, você já ouviu a porta desse tipo? Já ouviu? O senhor já ouviu, irmão? Já ouviu? Você já ouviu? Já ouviu? Já. Já ouviu minha manhãzinha? Sim. As meninas aí já ouviu alguma coisa desse tipo? Já? E você também? Amor, você nunca... Essas coisas não, né? Nada, não faz nem uma Graças a Deus. É por isso que eu escuto. Aí, por incrível que pareça, eu também. E o interessante é, enquanto seu coração estiver 100% arrependido com Deus, Senhor, eu sei que eu fiz isso, não era para ter feito, mas o Senhor sabe, essa carne aqui é desgraçada, a carne me levando ao erro, eu não queria fazer, Senhor. Você misericórdia de mim, ajuda, Senhor, para não fazer de novo essa desgraça, Senhor. Enquanto você não faz isso, aquele negócio fica no seu juízo, né? Comendo você. Tem situações que você nem consegue dormir, dependendo do erro. Tem situações que você nem consegue dormir. Aí, é por isso que o diabo é acusador, porque o trabalho dele é fazer isso. Ficar ali perturbando o tempo todinho. Aí tem gente que diz, eu tenho uma raiva hoje, não vou pisar mais na igreja por um dia. Não operou mais 5 dias, Paulo. Não dormiu pingo. O negócio foi feio. Foi pra mim, foi mesmo. Ixi, Jesus. Só que eu botava dando no meio, né? Como é que eu tô preocupada se Deus tá no controle? Aí, quando a gente tá assim, desse jeito, Diretamente eu falava, né? viu, Julia? Quando a gente fica assim,
que o diabo fica acusando a gente pelo pecado, enquanto a gente não vai para Deus e abre o coração mesmo, a gente fica até acusado. Isso eu não vou pisar amanhã na igreja por uma dica. Eu não vou fazer isso, vou fazer aquilo. E acaba esfriando. E é tudo para o diabo? O maior prazer do diabo é ver você sem vir para a igreja. Quer dar um presente para o capeta, não venha para o culto. Ele vai ficar mais feliz para caramba. Uma vez eu não vendo, ele não entra na minha vida não, porque eu não tenho. Entendeu? Você quer dar um presente para ele, faça isso. Então, ele é acusador por causa disso, porque ele só vive querendo acusar. Ele tem o maior prazer. Um dos maiores prazeres dele é acusar você. Não é crente nada. Um comedor de farinha com quê? Feijão. Farinha com feijão, vai pro céu. Ainda usa a gente para fazer isso. E a gente, pior que a gente para pensar e começa a ficar triste acreditando naquela conversa. Não é não? Qual o outro título dele? Enganador. Enganador, não vou nem falar nada, né? Enganador por quê? Porque ele é o pai da... Mentira. Há uma frase que diz que a mentira é a filha mais velha do diabo. Então, se eu minto, eu estou praticando o que a filha mais velha do diabo faz. Então, no mínimo, eu estou começando a praticar algum parentesco com o pai da mentira, que é Satanás, porque eu pratico a mentira, então se eu tenho parceria com a mentira ou é minha prima, ou minha irmã, ou minha cunhada, ou alguma ligação tem comigo, e eu acabo tendo uma ligação com o diabo por causa da mentira. O pastor, mas esse nome é o nome deles ou a profissão deles? O nome que dá a ele o trabalho que ele faz. Qual o outro nome? Oponente do propósito divino. Oponente do propósito divino. Ou seja, ele é exatamente contra tudo que Deus tem na sua vida. O que Deus quer na sua vida, ele é contra. Ele trabalha contra. Ele pensa todo dia como destruir isso, o propósito, o raciocínio. O diabo pensa mais em você do que você pensa no seu marido e no seu filho. Mas como assim, pastor? Porque o pensamento dele é fazer uma estratégia, uma maneira, uma forma para lhe esfriar, para lhe matar, para lhe afastar, para fazer você sumir da igreja, para fazer você desistir de tudo. Sabe qual é o maior desejo do diabo? Que você se mata. Por isso que a depressão é uma das doenças que ele mais ama. Porque a depressão leva ao suicídio. E o suicídio é real. E se você se mata, Uma morte sem arrependimento, né? Não tem como se arrepender. aí você pega o elevador descendo. Entendeu? Tá difícil de entender ou tá fácil? Tá fácil. Vocês têm alguma pergunta? O Maurício está procurando ali alguma pergunta para fazer, não? Minha manezinha, alguma pergunta? Não, eu só escutando. Meninas, alguma pergunta? Como é o nome dessa menina? Não para aprender agora. Tainá, Tamires, né? Tainá, Tainá? Clara e Thaís. É porque eu esqueço o nome de vocês. Tainá, toda vez eu quero chamar Vem de de domingo Tainá. também? Você só disse que vem, não é? Mas ela tá no vídeo. Vem? Não, a Tainá que nunca mais veio. Então eu que sou sério. Não foi Tainá. Muito obrigado por vir domingo também. Alguma pergunta, irmão Adeildo? Não. Alguma pergunta, irmão Lourdes? Alguma pergunta, Marlene? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta aí? Vai perguntar alguma coisa hoje? Gente, vocês querem fazer raiva ao pastor? Não pergunte. Agora, se vocês querem deixar o pastor feliz, pergunte qualquer coisa. Ô pastor, por que Deus escolheu a serpente? Tem várias alternativas para responder. Não responda. Vou responder uma para não tomar tanto tempo. Devido à sua sagacidade. Mas ela era um animal tão bonitinho, tão fofinho. Só Tão... mansidão. Por isso mesmo, mas ela é sagaz. O que é sagaz? Mas a serpente era sagaz? Era não, era a inocência. Ele não estava no jardim. Calma aí, calma aí. Era a amiguinha. Calma. No Tá vendo, sentido- gente, como é que faz pergunta? Ah, mas não chega na nossa cabeça. Já que você fez a pergunta, aí eu já vou fazer outra. Então faça. Tá vendo? E a serpente não foi, não é coisa do demônio, e por que Deus escolheu ela? Não, Ela não era do demônio. não foi Deus que escolheu, José. A serpente não é essa imagem que a gente tem hoje. Um bicho perigoso, um bicho peçonhento. A serpente não era isso. Porque Deus não deixou ela junto com os outros? A serpente era um animalzinho, uma doçura de animal. A serpente era uma meiguiça de... Agora, depois o diabo a usa, aí ela fica
Sagaz. O que é sagaz? É uma coisa que mistura de gás com sal? Não. O que é sagaz? Responda, pastor. Não, eu estou perguntando. Eu vou deixar para você responder. O que é Essa sagaz? serpente é maldição, é uma coisa ruim. É quando vem mansidão, né? Falando com muita mansidão. Você está É, bem acertando. Acho que deve ser a falsidade. Né? Sagaz é. Eu vou responder de uma forma simplificada. Quando eu tenho a estupefância, quando eu, Complicou. Não, aí não é isso, não. Aí não é isso. Complicou, rapaz. Essa palavra não é. quando eu tenho a capacidade de ousar, Você usar. sim, de Usar da estratégia. de saber como, quando, de que hora, de que maneira e o resultado. Planejamento. É E planejamento. não ter medo, não ter receio. Entendeu? O que é ser sagaz? Só que é sagaz para o mal. Para o a mal. serpente. Para o mal. Para o mal. Por exemplo, quando alguém é tímido, ele não é sagaz. Quando alguém chegar aqui, você nunca viu essa pessoa que chegou aqui. Mas ele chega aqui, boa noite, gente. Político é sagaz que é a desgraça. Aí, pronto, próximo. Boa noite, gente. E aí, menina, vai sentar, meu amor, você já pensa, meu querido. Oi, que coisa linda, como é que você tá, minha linda? Já conheço, viu? Como é seu nome? conhece, mas não sabe o Como nome. é seu nome? É verdade, é verdade. Como é seu nome? Como é seu nome? Vou botar esse nome da minha filha para casar. Então, nome lindo. Purificação não é? É. Isso é sagacidade. Então tá abraço tudo, quando chegar no campo de alto. Isso é sagacidade. O diabo é desse jeito, filho. Ele não tem vergonha de nada. Para lhe derrubar, ele faz qualquer negócio. Mas, pastor, mas isso foi o diabo, isso foi o diabo. Mas eu nem esperava que ele ia fazer tu esperar para ele te derrubar. Eu também esperava mesmo. É que só um amigo que eu tinha, sim, mas missionário, o que foi, meu amigo? O senhor acredita? Rapaz, eu conheci a menina que estava namorando, foi um negócio impressionante. Impressionante. Quando eu menos esperei, o carro me levou para dentro do motel. Quando eu fui me lembrar, Já tá. eu estava dentro do quarto. Tinha conhecido. Eles não digam. O carro lhe levou para dentro do motel. Foi, você não foi o diabo que estava dirigindo. Foi, se ele não percebeu quem entrou. Dá para acreditar numa conversa dessa? Então o cara está tão sério que ele não percebeu nem que estava indo. Eita desgraça, velho. Como é isso que eu tô com? Eu não sei. Ele teve a cara de pau de dizer, quando eu vim perceber. Não diga. Você acredita? Então isso é sagacidade. Não brinque com o diabo, não. Você vai se ferrar. Você não ganha dele nunca. Qual o outro nome dele? Agora, deixa eu explicar aqui para a Josefa, que ela fez uma pergunta. Deixa eu esquecer. Vai explicar. Porque ela perguntou por que a serpente. Foi isso? Não, ela perguntou. Porque assim, se Deus escolheu ela, se o diabo usou ela. E por quê? Não, aí não tem escolha de Deus. Foi isso que eu disse. Quem fez a serpente foi Deus. Deus fez a serpente, Josefa, como ele criou todas as coisas que a gente pode ver e o que a gente não pode ver. Mas a serpente, como todos os outros animais, eles viviam no paraíso. E lá no paraíso, não tinha essa de um leão devorar um ser humano, devorar outro animal, porque antes do pecado, todos conviviam em harmonia. Então os animais, eles comiam a relva, as frutas, legumes, então eles comiam a mesma coisa que os homens. Ou seja, Na verdade, não existia. Não, mas foi como a irmã Tânia perguntou assim, porque Deus escolheu a serpente. Não, porque a serpente. serpente, né? Porque a serpente. Mas não foi Deus que escolheu a serpente para que o diabo usasse ela. Foi o diabo que escolheu ela. O diabo que escolheu a serpente. Devido à proximidade dela com a mulher, devido ela ser um animal que andava, devido ela ser um animal que demonstrava inteligência e ter essa sagacidade. Talvez a Eva tivesse uma Ligação maior com ela, né? Ela passasse mais tempo com a serpente. Como, por exemplo, hoje a gente tem um cachorro de estimação, talvez, isso é, assim, pensamento, não está na Bíblia não, tá? Talvez Eva tivesse uma aproximação maior com a serpente. E o diabo usou justamente aquilo que a Eva tinha uma aproximação maior.
que era a serpente. O animal que ela tivesse uma aproximação maior, né? Era a serpente. Compreendido? Entendeu? Eu sigo. Tem algum outro nome aí? É o derrotado pelo cordeiro. O derrotado, você já sabe, né? A igreja já venceu o diabo, Jesus já venceu o diabo, a vitória é nossa. A origem do mal. A narrativa sagrada não apresenta o mal como criação do eterno. Aí aqui está dizendo, tá vendo? O mal não é uma criação do eterno, mas como ruptura de uma ordem perfeita. Neste tópico, contemplamos as raízes dessa ruptura, ao mesmo tempo históricas e espirituais. Eu sigo. A queda de Lúcifer. O mal não nasce com o mundo, mas se insinua no cosmo pela rebelião voluntária de um ser criado. A tradição cristã identifica em textos como Isaías 14 e Ezequiel 28 uma descrição simbólica dessa queda. Um ente exaltado, repleto de esplendor, que se encheu de orgulho e desejou elevar-se acima de Deus. Essa rebelião marca o início do mal como movimento de afastamento, como negação da verdade, como resistência à soberania divina. Não foi Deus quem criou o mal, mas uma criatura que, movida por sua livre agência, se afastou da fonte da vida. Vamos lá. Irmãos, Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim. Aí, no versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia. Mas espera aí. Se no princípio criou Deus os céus e a terra, você acha, Rian, que Deus ia criar alguma coisa sem forma e vazia? Ia? Rachou a parede. Você acha, o José Pedro, o Marli, o Rian, Deus criaria algo sem forma e vazia? Porque Deus criou o homem perfeito, Deus criou os animais perfeitos, Deus criou o mar, a água salgada do seco, Deus criou as árvores, Deus criou o Pantanal, Deus criou tudo perfeito. Por que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia? O galo. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E a terra era sem forma e vazia. Como assim Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia? E havia trevas sobre a face do abismo, diz o terceiro versículo. No segundo, e havia face no abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sobre a face, por cima das águas, o Espírito de Deus se movia. Como é que a gente explica isso? Quem não vem para a escola bíblica deixa de aprender essas coisas. Buzina na orelha da sua mão. Sim? Não, mas eu hoje estou trabalhando. Por causa disso? Ah, tá. Aí vamos entender. É daí que a gente vai chegar no que a lição está dizendo. O mundo foi gerado perfeito. Maravilhoso, sem nada de errado. Porém, o diabo era um anjo que a gente conhece, todo mundo sabe. O nome dele começava com ele. Como era o nome dele? Sabia ela? Sim? Não era, sabia. Como era o nome do diabo? Começava com ela o nome dele. Começava com ela e Gilvânia o nome dele. Começava com ela o nome dele. Lúcifer. Lúcifer. Só que Lúcifer significa anjo extremamente iluminado. Ou seja, um anjo que tinha uma glória, um poder, uma beleza absurda acima dos outros. Então esse anjo regia um coral de milhares e milhares de anjos. Um coral musical de anjos. Deus recebia, e como recebe até hoje, adoração 24 horas por dia. Quando Deus queria contemplar a maior beleza que existia no céu, em formato de anjo, ele ia olhar para Lúcifer. Quando Deus queria ouvir a melhor música tocada no céu, ele ouvia a orquestra que Lúcifer regia.
Com isso, Lúcifer percebeu que ele tinha a maior beleza de todos os anjos, o maior patamar no céu, o anjo mais respeitado, mais lindo, que regia a maior festa, que tinha a maior beleza, a maior formosura. Aí foi onde entrou a malícia do diabo. O que é que o diabo pensa? Caramba, eu sou o cara. Por que Deus está no trono que ele está e não eu? Já que eu sou praticamente igual a Deus. Perfeito, quase igual a Deus. Eu não sei nem se eu fui feito por Deus, de tão perfeito que eu sou. Olha como Deus fica quando ele vê. Olha como Deus fica quando ele vê a orquestra que é o maestro. Eu sou o cara. O mundo está perfeito. Toca. Aqui tudo. Quando o diabo pensa isso, ele manja a estratégia. Eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou subir acima do trono de Deus e vou fazer um trono acima do dele, mais bonito do que o dele. E vou tomar um lugar que é dele para mim. É aí que nasce o pecado que a gente consegue hoje conhecer como inveja. O primeiro pecado que o diabo praticou, qual foi ele, amor? Orgulho. Orgulho. Eu sou. Eu posso. Eu consigo. Eu sou o cara. Eu sou melhor. Eu. O segundo, inveja. O terceiro, a mentira. Ele começou a convencer, mentindo aos outros anjos, que ele podia fazer aquilo que ele imaginou. Quando ele convence 30% dos anjos que tinha no céu que ele era o cara e que ele ia tomar o lugar de Deus, suponhamos, só um exemplo, suponhamos que no céu, juntando todos os anjos que tinha no céu, tenha 100 mil anjos. 100 mil anjos no céu. Vamos só um exemplo, né? Suponhamos que todo o céu tinha 100 mil anjos, lá adorando a Deus, aquela festa toda, obrigado, né? Tinha uma garrafa aqui, agora eu lembrei. Cadê a garrafa daqui? Aí, então, aí o diabo consegue enganar, irmão, os 30% dos anjos. Ele consegue derrubar quantos? Um só, não. De 100 mil ele consegue derrubar 30%. Ele consegue derrubar quantos anjos? 30%? De 100 mil. 30 mil. Eles conseguem derrubar 30 mil. 30 mil. Olha que a pancada é grande. Estou dando um exemplo que se no céu tivesse 100 mil anjos, tem muito mais. Ele consegue derrubar, vamos supor que tenha 100 mil. Consegue derrubar 30. Quando Deus vê que o plano está pronto, que o diabo vai fazer, o que é que Deus faz? Derruba ele de lá, ele e os que acreditou no projeto dele. O que é que acontece aqui? Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. A terra era... Sem forma e vazio. Por que a terra ficou sem forma vazia? Porque o espírito não obedeceu. A queda de Lúcifer, de lá para cá, fez um estrago. Você entendeu isso? Mas, pastor, isso está na Bíblia, isso pode ser conjecturado. Entendeu, Rio? Mas o que é conjecturar? Exemplificado. Essa não sabe. Não é fascinante isso? Vocês estão tudinho pensando no que ouviram? Aí, quando acontece esse estrago, ninguém dá para dizer exatamente quanto tempo há, do versículo 1, do capítulo 1 de Gênesis, para o versículo 2. Porque nesse intervalo foi que houve essa catástrofe que está escrito em Daniel e... Daniel não. É Daniel. Ezequiel É Daniel, sim. e Isaías. Sim, Isaías. Daniel, cabeça do Daniel. Isaías, só para gente situar o texto. Tem um livro aí, o capítulo, versículo? Tem. Capítulo 14, versículo 12 a 15. Capítulo 14, versículo 12 a 15. Ninguém tem Bíblia aí, não, né? Quem? Gênesis? Não, Isaías. Isaías. Vê aí, Renzo.
Isaías 14, 12 a 15. Depois de Salmo. Ah, mas isso ia sabe? Não é possível. Isaías 14, Isaías 14, 12 a 15. 12 a 15. Como caíste do céu, a estrela da manhã, Olha, filha da alma. filha, estrela, tu caiu do céu, filha da alva, Como foste lançado por terra, como fosse lançado por terra? tu que debilitava as nações. Tu que levitava as nações. E tu dizias no teu coração, Tu dizia no teu coração. eu subirei ao céu acima das estrelas, do Deus exaltarei no meu trono, e no monte da congregação assentarei na banda dos lados do norte. Eu me subirei sobre os céus e acima do trono de Deus, do lado do norte me assentarei. 14, capítulo 14, versículo do 12 por diante. Me assentarei. Deus, através de Isaías, demonstra a catástrofe que aconteceu lá em cima. O diabo esqueceu que Deus era mais poderoso do que ele. Por causa de quê? Do orgulho e da inveja. Sabe por que o diabo quer derrubar você hoje? Porque ele foi derrubado de lá. Sabe por que o diabo quer tirar você da igreja hoje? Porque ele foi tirado de lá. E para encerrar, sabe por que o diabo quer que você vá para o inferno e por isso que ele lhe afasta da igreja? Porque a gente vai para o céu, que era o lugar que ele estava. Deu para entender? Ou está difícil? Por isso que a gente não pode deixar um crente esfriar, a gente não pode deixar uma alma sem conhecer Jesus. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho, encher esse lugar, para que as pessoas não vá para o inferno, porque é tudo que o diabo quer. Entendeu? Então, é por isso que a raiva, o diabo tem uma raiva tão grande do crente, que se você soubesse, ele baba de raiva. Por isso que ele quase infarta a Josefa pelo esse dia. E a José pensa, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. É aquele fumaça. 2.2. Você quer alguma dúvida? Diga que não, pergunte, diga que fala alguma coisa, diga. Pergunte. Pergunta, gente. Tá com medo. Sei, né? Você tudo. Rapaz, esse já adolescente de hoje que gosta de usar o CDA, né? Eu falo o que? Sei não? Ô meninas, diga alguma coisa. Pastor mais quando eu jogou o pé de lá pra cá, ele caiu com ele no mundo. Você falou direito. A gente não dá pra dizer onde ele caiu. Realmente, exato. Dá pra dizer que eu estrago. Se escureceu Porque assim, o povo fala do céu, que o céu fica subindo, né? Tudo a ver assim. E o inferno. Aí o inferno também foi fazer todo mundo, que tem tanto canto tentando aí. É nada, José, o inferno aqui não. Se o inferno fosse aqui, É um paraíso. é uma maravilha. É uma maravilha, José. Se o inferno fosse aqui, eu não queria sair do inferno, não. É? Mas no céu sempre, a gente sabe, né, irmãzinha? Mas o inferno ninguém nunca sabe, só fica pra baixo. Aí pra baixo tem água, Olha, depois eu pra baixo tem água, Para baixo tem água até certo ponto. Depois é só fogo. aí depois da água, é, Só fogo. é fogo a 11 milhões de quilômetros por hora. não fica o inferno. Onde fica o Estou céu? falando aqui do fim da terra, estou falando de ciência, tu sabe o que é agora. Por exemplo, o maior buraco profundo que a Terra pode se calcular é na Rússia. Ele tem 11.488 metros. Nenhuma máquina pode furar mais profundo do que isso. Nenhuma. E dentro desse buraco foi colocado um gravador com câmeras. Pode pesquisar. E se houve Não sabe se foi dentro da União Soviética. que o buraco foi cavado? Sim, logo depois da abertura da chamada parede de ferro. Né? Então, dentro desse buraco, pode pesquisar no YouTube, não acredito no que eu estou dizendo, não. Dá para se ouvir gritos de desespero, gritos de dor, gritos de socorro. Não dá para ouvir em português, dá para entender pelos gritos que é grito de desespero. O buraco mais profundo que existe no mundo é 11.488 metros. Não tem como cavar mais que isso. Abaixo Mas disso... como vai dar pra sua pesquisa? Sim. Como vai dar pra sua pesquisa? Bota lá. O buraco mais profundo que tem na Terra, no mundo. Você vai ver. Na televisão assiste direto. Sobre esse buraco? Quando eles ficam. Eu nunca assisti, não. Então, entendam bem. O inferno existe, gente.
eu sempre costumo dizer que se todo mundo fosse no inferno passar um segundo, todos se convertiam em Jesus. Isso que está lá dentro fica tudo gritando. Você ficaria num lugar onde há uma temperatura mínima, vamos botar aí, de 55 mil graus Celsius. Ou seja, 50 mil vezes 50 graus. Mas antes de chegar perto do ela tô queimada. Onde, não, mas peraí. Mas você não vai morrer, E nem as queimadas. não derrete, sente dor como você sente aqui. Vai lembrar de todas as oportunidades que você teve e rejeitou. As oportunidades que você teve de vir ao culto e disse, não vou por causa do jogo da novela do A Desgraça 4. Das vezes que Deus falou do teu coração, te ajeita, te conserta, te endireita, e tu não quis. Por exemplo, eu morro hoje de um infarto. Eu estou em pecado. Só um exemplo, pelo amor de Deus. Deus dormir é todo mundo. Porque se eu morrer esse dia, eu acho que eu vou direto pro inferno. Não, calma. Não pode ficar tranquilo, você não vai morrer esse dia. Não. Pode morrer depois de amanhã? Tô brincando. Arrependido, não arrependido. Tô brincando. Arrependido. Tô brincando. Foi só pra gente rir. Foi só pra gente rir. Tô brincando. Olha, imagine você, eu infarto aqui. Eu infarto aqui. Eu morri com ódio de você. Eu tive a oportunidade de me arrepender, não pedir perdão a você. Você chegou para mim para me pedir perdão, eu não quis te perdoar, eu morri com ódio de você. Eu vinha para a igreja, falava com todo mundo, quando via tu, morri. Eu chego lá, a minha memória está ativa. Eu vou lembrar que eu deixei aqui a minha esposa. Aí eu chego lá no inferno, o diabo fala, o patrão, seja bem-vindo, pois não. Senta aí nessa cadeirinha aí, espera aí que a gente... Já tá bom se você Ei, e a Bíblia diz que lá cheira a enxofre. Você já sentiu o cheiro de enxofre no fogo? Não, senti quando, já de ponto de boi, já. É um cheiro gostoso? Agora você imagina esse cheiro a 50 milhões de temperatura. E as pessoas dentro, virando churrasco, sem morrer, sentindo dor, queimando direto, lembrando porque está lá. Não tem mais nenhuma chance lá. Chance zero. Lá vai. Olha, lá no inferno vai bater todos os arrependimentos que você não teve aqui. Lá vai bater todos os arrependimentos. Não vai ter jeito. Não, já era. Enquanto isso aqui está aqui na agenda, Você pode fazer tudo. tá valendo. Pode se arrepender, pode pedir perdão, pode pintar o diabo a quatro. Agora, depois que isso aqui for embora, esqueça, filho. Aí você tá virando churrasco sem virar churrasco. Ainda mais o diabo lá, te perturbando. E aí, crente? Não escutou não foi? Teu Deus? Aí, Antubaru. Acreditou naquele livro da capa preta? Não foi? Vai ficar aí todo o tempo, a vida toda, dia e noite, agora não tem hora pra sair daí, não, vai ficar aí. Olha. E a pessoa queimando. Rapaz, a gente não aguenta botar o dedo numa panela de pressão que acabou de sair do fogo agora. Pô, se não tem alguém que imagina lá embaixo. Rapaz, agora eu fico imaginando como é que o crente sabe disso. E o pecador, tem pecador que não aceita Jesus, que também sabe e fica de boa, cara. Não, achando que nunca vai morrer, nunca vai acontecer nada com ele. Aí sai de moto, sem capacete, leva uma cacetada, morre pra lá. Ô, rapaz, bichinho tá bonzinho. Bonzinho nada, ele tá no inferno queimando, rapaz. Por quê? Porque não perdoou. Porque teve a oportunidade de aceitar Jesus e não quis. Porque zombou de crente. Ah, mas tem o purgatório. Me mostra na Bíblia onde é que tem purgatório. No inferno. Conversa. A Bíblia não diz isso Não, é assim, filho. Não. Quando a minha mãe explicava, né, que era... A Bíblia não diz, Marlene. Não sei que não diz. Mas assim, antes de eu conhecer, tô falando. Aí dizia que o purgatório ficava entre o céu e o inferno. Porque era um lugar que você ficava, era pra se arrepender aí debaixo. Uma oportunidade de ser salvo. Quem tá no inferno tem chance. Não era no inferno, era entre o inferno e o céu. Era um lugarzinho reservado para as pessoas se arrependerem. Só que a Igreja Católica já aboliu, viu? A Foi, Igreja Católica... Vamos lá, isso não existe. Mas vamos supor
vamos supor que tivesse purgatório. E eu tenho 45 anos de idade, e por todos os meus pecados foi avaliado, calculado, e me colocar lá na balança, e eu mereço ficar 30 anos queimando no purgatório. 30 anos. A gente não consegue botar nem o dedo na panela de pressão que acabou de sair do fogo. E a gente 30 anos queimando. Mas eu supor que fosse, ainda era melhor. Ainda era melhor que o inferno, mas o inferno era pela eternidade. 30 anos. Eu nasci em 80, estou 45, eu só ia fazer 15 que eu tinha saído do purgatório. Se existisse, que não existe. É mentira. A Igreja Católica hoje diz que não existe mais purgatório. É claro que ele já sabe que não. Eles não estão usando mais minhas Agora, meu mãos. amigo, O pai estava ela celebrando a missa e olhou assim e disse bem assim, essa história de santo, de estar se joelhando no pé de santo, adorando santo, isso aí é pecado. Aí olhou o pai e disse assim, se eu visse essa imagem falando, essa era uma carreira danada quando não ia, tu estava doido, porque estava na imagem falando. Eu digo, então o pai está se acordando agora. Ele sempre souberam. Ele sempre sabe isso, mas não pregava por isso. Entendeu, mãe? Então agora eles estão pregando, agora eles não estão mais celebrando, eles estão pregando mesmo. Irmão, percebam bem. Agora, dentro dessa situação que eu acabei de falar aqui agora, do inferno, o que é que custa eu perdoar alguém que eu estou entregado? Tem dias que a pessoa tem vontade de morrer. Aí tem gente que diz, eu vou... Natália, sério? Tem dias, olha, eu não tenho. Eu tinha falado que eu vou me ligar tudo, mas agora eu vou me ligar dos 10. Não vai fazer isso não. Não quero saber. Vai Não. Não esqueça, eu já sei até porque falaram de você. Ninguém me disse nada não, mas vai pegar assim. Que palavra deu? Sim, é porque você vai com tanta raiva assim, eu sei até por quê. Sabe nada? Sabe não, pastor. Você vai ver isso quando eu lhe digo amanhã, se você me disser. Pois tá bom. Eu não vou falar nada que é pro pastor dizer. É sério. Não vou falar nada. Porque no livro do Apocalipse tem uma frase que não se usa. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas por que tem nem debaixo da terra? Mas você tem que ler o contexto desse texto, né? Sim. Daí quando eu li o Apocalipse todo, muitas das vezes eu li isso aí. Sim. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, e ele foi adorado no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, ele foi adorado pelos anjos, pelos homens e pelos demônios. Ok? Então, percebam bem. Se eu sei que o inferno é isso, poxa, o que é que me custa perdoar? Eu prefiro ir para o inferno, como é que eu quero ali? Tainá. Eu prefiro ir para o inferno do que falar com a Tainá. Tem certeza, filho? Rapaz, eu prefiro falar. Não, é melhor falar, é melhor falar. Tainá, é melhor ficar entregado ou falar? É melhor falar, né? Irmão, é muito melhor, irmão. É melhor perdoar. É melhor eu viver com a mente fria, cabeça limpa, poder botar a cabeça no travesseiro e saber que se eu morrer hoje, eu não vou pro céu. Não tem coisa melhor, não. Crente não tem inimigo. O crente pode ter até inimigo, mas o crente não é inimigo de ninguém. Por quê? Não é nem por eles, é porque eu quero ir para o céu. Se ele não quer, problema deles. Ah, pastor, mas eu não vou porque o irmão não foi. Eu agi assim porque eu uma pessoa me faz mal. Aí aquela pessoa se intriga deu mesmo. Se ele me fez mal, ele se intriga. Aí eu vou chegar onde ele está falando com ele e falo, não, você está intrigado que fique. Olha, Jefa, Foi ele que se intrigou. o seu coração não pode ter nada de ira contra Não, eu não fico com ira, eu não fico com raiva. Então eu tô com raiva esse dia, vai passar. Não, mas eu tô com raiva. Mas eu não fico com raiva, nem com mágoa, naquela situação. Eu só não quero falar. Ô, Josefa, mas se, por exemplo, é só um exemplo viu, que eu vou dar. Você vai e fica com raiva de mim. Você fica com raiva de mim. Eu não sei nem por que você ficou com raiva de mim. Então, eu vou chegar pra você e vou dizer, Pai do Senhor, Josefa, como é que você tá? Aí, se você falar comigo, responder, ô Josefa, o que foi que eu fiz com você pra você ficar com raiva de mim? Aí você vai dizer o motivo pelo qual você tá com raiva de mim. Se alguém falou que eu tinha falado alguma coisa, eu vou dizer, Josefa, eu não falei isso. Mas se alguém disse, me perdoe, porque eu não estava fazendo de nada. Eu fiz a minha parte. Agora, se você não quiser falar comigo, o problema é seu. Mas o meu caso é esse aqui, com o motivo, eu sei qual é o motivo, entendeu? Eu sei qual é o motivo e a pessoa também sabe. Aí ele fica só... Quando enche o rabo de cachaça, aí pega aquele motivo que eu falei naquele dia. Eu não sei nem qual é. Já bem, isso aí ele fica, quando ele enche o rabo de cachaça, ele fica trazendo o motivo, entendeu? Fica remoendo, né? Isso. Fala, né?
Homem. Ele ia fazer papel. Aí, Essa mulher já faz tanto tempo. Aí se ele sabe o motivo, ele sabe o motivo. Eu já falei que não foi verdade. E ele fica dizendo que é. Aí você diz, então fica com o teu que é. E eu fico sabendo que não. Não quiser, Se né? você não quer acreditar, o problema é teu. Vai-te embora pra lá. É. Faça de conta que aquilo acabou, se não é da Pra sua você conta. não acabar. Agora sabe por quê? Sabe Eu por não vou quê? me criar dentro, não, eu vou falar com ele. Ô, Josefa, mas sabe por quê? Ô, Josefa, mas sabe por quê que ele fica remoendo? Porque você se Porque ele sabe que você dá importância. Não, É, ele sabe que nós não damos importância. você dá importância. Olha como é que você fica. Terminou aí? Raiva. Terminou aí? Não, Ainda tem. tem. Vem, pastor. O mistério da iniquidade. Embora o mal tenha se manifestado pela liberdade moral mal exercida, sua origem permanece envolta em mistério. A Bíblia não oferece uma explicação filosófica absoluta, mas revela que, mesmo diante da perfeição inicial, havia a possibilidade real de escolha, e com ela a chance de rebelião. Mesmo diante da ação do mal, a Escritura não nos conduz ao desespero. Ela afirma que a história caminha para a restauração plena. Satanás não triunfa. A justiça e a misericórdia do Criador entrelaçam-se no tempo e na eternidade, conduzindo tudo ao desfecho prometido. Novos céus e nova terra, e plena reconciliação. Ou seja, resumindo, para a gente acelerar, falta muito Falta um toque. para a gente acelerar. O que é que a lição está dizendo? Apesar de todas essas desgraças que aconteceu, o homem se afastou de Deus, o homem caiu, o diabo enganou, o diabo conseguiu o propósito dele, o objetivo dele. O que Deus está prometendo para a gente? Aquele que crê, aquele que aceitar, aquele que confessar, aquele que quiser resumir a sua vida, vai viver novamente num lugar como se fosse. Como se fosse, não. É o paraíso. E muito melhor do que o Éden. Por quê? Porque o Éden, nos dias atuais, ficava entre Turquia e Iraque. Aqui na Terra. A gente não está falando de terra. A gente está falando de céu. A gente não está falando dessa terra. A gente está falando de novo céu e nova terra. Sim. Mas se essa a gente acha boa, imagina a nova. Onde não vai ter invejoso, mentiroso, hipócrita, falso, doença. Se você separar, não pergunta sempre. O que está vindo já fica se queimando para lá eternamente e a gente vai ficar com um peixe. Não vale a pena demais. Está doido. Respostas bíblicas ao problema do mal. A realidade do mal suscita, desde os primórdios, uma pergunta inquietante que atravessa a história da fé. Se Deus é bom e poderoso, por que angústias e aflições nos alcançam? Nesta sessão, contemplaremos algumas respostas construídas ao longo do relato bíblico, desde as compreensões iniciais que associavam o sofrimento à culpa, até a crucificação de Cristo, momento em que a graça triunfa sobre o mal, a rejeição e o martírio. O mal como fruto da liberdade humana. Nas primeiras páginas da Bíblia, o mal é compreendido como resultado direto do uso distorcido da liberdade. Deus criou seres capazes de amar e obedecer, mas também livres para rejeitar, pecar e romper a comunhão. O mal, nesse entendimento, não é uma criação divina, mas consequência da decisão deliberada de desobedecer e afastar-se dele. A possibilidade de escolher confere ao amor sua autenticidade, mas também abre a porta para a separação, a desolação e a injustiça. O Senhor, no entanto, não revoga essa condição. Ele preserva a liberdade humana, redime seus efeitos e a direciona para o bem. Ou seja, terminou? Não, faltam dois subtópicos. Ixi, não acaba não. É pequena? Porque eu estou acelerando e vamos lá. Está chegando no final. Ou seja, a maldade, a perversidade, o pecado, Deus não tem culpa nenhuma disso. Deus foi tão justo, irmãos, que se ele tivesse bloqueado o homem de escolher o mal, ele não era justo. Sabe por quê? Pastor, se ele tivesse proibido, estava maravilhoso.
ele não teria sido justo como ele é. Por quê? Porque o homem só tinha uma alternativa. Não tinha outra para escolher. Entendeu? Por exemplo, eu não gosto de manguzá com sal. Por mim, todo mundo come manguzá com açúcar. Porém, minha mãe não come de hipótese nenhuma manguzá com açúcar. Ela só comeu até hoje com sal. Então, se eu for comer na casa dela, Tem que comer com sal, não com. ou eu pego a mãe, faço o meu separado para eu comer com açúcar, Mas é bom usar com sal. eu acho estranho. Ou eu vou comer com sal. Que ele fica ruim. Deus deu a alternativa a Adão. Adão, aqui está o bom, aqui está o mal. Eu lhe aconselho escolher o bem, para que seja bom para você. Porém, eu vou lhe dar a alternativa do mal. Você está livre e solto para você fazer o que quiser. Consciente. Aí, o diabo, sabendo que se Adão mesmo, Adão por Adão, ele não ia escolher, Eva por Eva não ia escolher o mal, ele não era um burro. Qual foi a estratégia? Você vai ser igual a Deus. O que chamou a atenção de Eva não foi a fruta, foi a proposta de ser igual. Oh, poxa, quem é que não quer ser igual a Deus? Então a proposta da ambição de ser igual foi o que pegou Eva pelo pé. Então o pecado nasceu aí. Deus deu as duas escolhas. O diabo usou a estratégia, a sagacidade, a inteligência e pegou ela. Entendeu? Tá difícil ou tá fácil? Aí depois que ela se lascou, ela lascou a mão. Porque Deus, por que será que Ele quis que nós tivéssemos livre arbítrio? Ou poder de decidir? Não, você tem toda a liberdade. Quem está aqui crente é obrigado? Ninguém. Você tem toda a liberdade de ir pro mundo, tomar cachaça, pegar homem, mulher até umas horas, fumar maconha, me virar os canecos. Pode ir. Agora se prepare. Quando você fechar isso aqui, ó, se prepare para pagar boleto. Um foguinho você assando dentro. Agora a gente, cristão, não tem cachaça, não tem prostituição, não tem safadeza, não tem mulher sem vergonha na vida da gente, a gente não apronta, a gente procura não mentir, não tem inveja. Aí qual a consequência da gente partindo daqui? Você não aprontou lá, você não foi sem vergonha lá, você seguiu o que a Bíblia diz, você ouviu o Evangelho, você separou a sua quarta-feira para aprender a Bíblia, você separou o seu domingo para ir para a igreja, você foi sexta-feira para aprender a palavra, você seguiu as orientações que a Bíblia diz, você escolheu o caminho certo, céu. Você se prostituiu, você mentiu, você fez a desgraça, você enganou, você foi rebelde, você foi falso, você foi invejoso, você foi mentiroso, você foi... É que descendo, viu? Simples assim, não tem arrudeio. Eu não acredito, então pode saber. Simples. Não tem resenha. Então, assim, se Deus não tivesse dado essa opção de o homem escolher, qual a necessidade que ele tinha de criar o homem? Ele já tem os anjos que o adoram, ele não precisa de ninguém para o adorar. Ele tem adoração 24 horas por dia. Melhor do que a da gente. Muito melhor, né? E com certeza o coral de lá é muito mais bonito do que o daqui. Então, assim, por que ele resolveu criar um ser humano? Por que será? Hein? Quem é que tem aqui uma... Por que, Giovanni? Por que ele resolveu criar o ser humano? Eles vão ter dificuldade de responder. Então responda, pastor. Já foi feita essa pergunta aqui. Já? Esqueci. Deus criou o ser humano porque ele queria se familiarizar conosco. Deus criou o ser humano porque ele queria ter relacionamento com a gente. Deus criou o ser humano porque ele queria ter com ele um ser que é a sua imagem e semelhança. Simples. Você está vendo como a Bíblia é fácil de entender? Não tem dificuldade. O mal como fruto da liberdade humana. E eu fui para lá, não tem jeito. Ah, não. O mal como um mistério além da culpa individual.
À medida que a revelação avança, torna-se evidente que o sofrimento não pode ser sempre explicado como punição por desobediência. Porque tem gente que diz que o sofrimento é uma punição, né? Mas nem todo sofrimento é punição, não. O livro de Jó rompe com essa leitura simplista, mostrando um justo ferido por perdas que não se justificam por seu erro pessoal. A Escritura reconhece o mistério da iniquidade, ressaltando que há dores que ultrapassam a lógica humana. Ainda assim, mesmo quando tudo parece oculto e silencioso, a fé escuta o sopro da promessa. Toda a criação geme, mas o gemido é prenúncio de redenção. Nem toda ferida precisa de resposta. Algumas perdem apenas confiança em Deus e esperança. O amadurecimento da esperança diante do mal. Em Eclesiastes, o sábio admite com franqueza: o mal atinge justos e injustos, e há tensões na existência que não se resolvem neste tempo. Essa maturidade prepara o coração para um horizonte mais amplo. A esperança que transcende o aqui e agora. Em Cristo, o mistério se ilumina. O Deus que é amor não se assusta, não se ausenta da dor, mas entra nela, carregando-a em si. O mal não é apenas reconhecido, é vencido pela cruz. Na encarnação, sacrifício e ressurreição, o Filho transforma a morte em vida e a aparente derrota em redenção. O madeiro do perdão não remove as zonas de silêncio, mas apresenta o coração do Deus que sofre conosco e nos convida à restauração e à vida. Vamos resumir isso aí. Resumindo, o diabo pensava: ferrei a humanidade, está tudo do jeito que eu quero, está tudo perdido, eu estou no lucro, todo mundo vai para o inferno comigo. O diabo pensava. Aí vem Deus, transforma a situação ruim em bênção a partir do momento que ele diz em Gênesis capítulo 3, e nascerá um, que pisará a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Quem foi que nasceu da mulher? Quem foi que nasceu da mulher? Jesus. Quem foi que pisou a serpente? Jesus. Quando foi que ela lhe feriu? A serpente feriu Jesus? Na morte. Na cruz do Calvário, na sua morte. Mas a vitória da igreja é que ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, o diabo toma um prejuízo. Por quê? Porque toda a humanidade que caiu com o primeiro Adão, é por isso que a gente, hoje eu estou com a perna amputada, hoje a Josefa Pedro sente alguma dor, hoje a minha mãe está com a coluna arrebentada, a minha esposa está na fase do remendo também, é joelho, é quadril, não sei o que mais. Todo mundo que sofre alguma coisa, todo mundo que sofre alguma coisa é por culpa do pai da gente, que colocou a gente na situação, que caiu com Eva. Quem é o pai da gente? Adão. Aí a gente paga hoje por um pecado que a gente nem cometeu, mas a gente já nasceu com ele. Você é do filho de Adão. Porém, veio Jesus e diz: se você crê em mim, se você me aceitar, eu sou o segundo Adão. Que eu vou lhe dar um novo céu e uma nova terra. Aí você vai voltar a um paraíso muito melhor do que aquele que era para você estar. Mas você precisa crer, seguir as escrituras, tudo direitinho. Você quer? Quero. Vai para o paraíso quando partir daqui. Você não quer não? Quero não. Quero gandaiar. Ok. Vai para o inferno a partir daqui. Simples assim. Nem mais, nem menos. Samuel. Ria não. Acabou? Acabou. Ria não, Sandriel. Quem achou ouvindo isso também? Cai mais não da irmã Adeildo. Não. Vocês não estão caindo mais não, velho. Como é o nome dela mesmo? Tânia, mas por que você não gostou? Por que você não gostou? Eu gostei. Ah, você gostou. Vixe, como ela fala alto, meu Deus. Vamos orar? Acabou tão cedo. Olha. O quarto tava todinho terminado. Não. Tá acelerando, né? Que acelerou. Sabe por quê? Porque a gente não tem o tempo suficiente para explicar tudo como gostaria. Entendeu? Se a gente for explicar tudo como gostaria, tá bom. Pai, muito obrigado por esta aula, onde eu acredito
acredito que os irmãos aprenderam um pouquinho daquilo que foi ensinado. Pai, que a gente possa te seguir, te obedecer, porque a gente quer voltar ao paraíso. Para residir contigo para sempre. A gente não quer virar churrasco no lago de fogo. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a chegar no céu, Senhor. Não permita que a gente se afaste da tua presença. Esquenta aqueles crentes que estão frios, Senhor. Salve pessoas que estão caminhando para o inferno, coloque elas no caminho do céu. Salve filhos, netos, sobrinhos, primos, familiares, aquelas pessoas que estão aqui. Que sexta-feira nós possamos estar aqui juntos, Senhor, adorando, te bendizendo, te exaltando. Pai, amanhã é quinta-feira do juízo. E para meio-dia nós vamos estar entrando naquele grupo e fazendo uma oração para a glória do teu nome. Muito obrigado por essas pessoas, Senhor. Guarde, nos protege, nos guie, nos dê uma noite de sossego. Muito obrigado, Senhor, pelo retorno da Josefa Pedro. Alivie o coração dela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, amor de Deus, a graça e a ajuda, a consolação do Espírito Santo, continue com você, a sua casa, a sua família, hoje e sempre. Sexta-feira estaremos aqui. Em nome de Jesus. Quem quiser ir, pode ir. Oxe, sente não, minha filha, pode me pegar. O café é...